Tem alguém que vai ouvir o testemunho do que Deus fez na tua história e vai passar a crer que Deus vai fazer na história deles também. Alguém comigo aqui? Tem alguém que vai ouvir aquilo que Deus está fazendo, como Deus está te conduzindo, como Ele está te guardando, e ele vai passar a crer, e ele vai passar a se entregar, e a entrega dele vai gerar novos milagres, e algo vai acontecer. Alguém comigo? Diga amém. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de. A Bíblia está dizendo que o que glorifica a Deus não é só o fato de frutificarmos, mas é o fato de frutificarmos de forma superabundante, porque dessa forma nos tornamos discípulos de Deus. Irmão, você não foi chamado por Deus para receber só uma medida que vai ser derramada sobre a tua casa. Você precisa entender que é algo que vai além de você. Existe uma bênção de Deus que vai ser derramada sobre você, mas ela vai escorrer sobre quem está perto de você. Existe uma provisão de Deus que vai ser confiada em você, mas ela não é só sobre você, ela precisa tocar pessoas que estão no seu entorno. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? É por isso que muitas vezes me incomoda quando pessoas tentam criticar a velocidade, ou o tamanho, ou a visão, ou a excelência. Eu estava gravando um podcast essa semana, e aí eles estavam citando matérias que saíram na Globo, ou que saíram no UOL, falando sobre a nossa visão, e em um dos trechos da matéria, o jornalista diz: essa igreja é megalomaníaca. E aí a pessoa no podcast falou: o que você tem a dizer sobre a cobrança desses ingressos tão caros para esse evento? E eu comecei me justificando. Eu falei: olha, quando a gente vai viajar, a gente precisa pagar um ticket para embarcar no avião. Quando a gente vai fazer tal evento, a gente precisa. E eu comecei a tentar me justificar, e aí Deus falou comigo: para de se justificar e confronta quem te confronta. E aí do nada, você vai ver esse corte. Eu falei: agora, irmão, quer saber? Eu falei com ele: eu acho pouco um estádio. Numa nação em que 70% da população se diz cristã, eu acho que só um estádio alugado no 31 de dezembro em São Paulo denota algo. Há uma omissão por parte dos cristãos, porque não deveria haver estádio suficiente para que a igreja de Jesus ocupasse. Eu acredito que vai chegar um momento, se nós nos posicionarmos, em que as prefeituras vão dizer: olha, a Avenida Paulista a gente tem que deixar para a igreja, porque não há outro lugar em que mais de 10 milhões de pessoas se reúnam. Então esse show coloca em outro bairro, porque os melhores espaços da cidade estão reservados para a igreja de Jesus. Alguém comigo aqui, diga amém. O que você acha, pastor? Eu acho pouco. Eu acho que a gente ainda não entendeu. Eu acho que tem gente achando que ainda é sobre um evento, é sobre uma ocupação, é sobre uma mensagem. Irmão, você já parou para pensar que há uma possibilidade de no dia 31 de dezembro, nem que seja por 1 minuto, um culto cristão passar o Ibope da Globo numa transmissão de virada de ano? Você já parou para pensar? Vamos pensar um pouco junto aqui. Que se isso acontecer, outras emissoras podem falar: não, peraí, talvez não seja uma má ideia dar espaço para a igreja no nosso canal. Você viu o que aconteceu dia 31 de dezembro? Já tem outros clubes que entraram em contato comigo. O diretor de um clube falou: pastor André, o nosso clube está à disposição caso a igreja queira fazer algo. A gente precisou de muito esforço para entrar, mas eu creio que em algum momento eles vão dizer: entrem, porque nós entendemos que não há nada mais poderoso do que a igreja de Jesus posicionada. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Mas o que fere a igreja? A própria igreja. Tem mais soldados mortos em combate por fogo amigo do que por fogo dos nossos inimigos. Aí um dos pastores, eu nem ia falar sobre isso, mas eu senti de falar e eu vou compartilhar. Eu estou em casa, amém? Quem fala o que quer, ouve o que precisa ouvir. Aí citaram: pastor fulano de tal, da comunidade tal, diz que tudo isso é sobre lucro, a igreja se tornou um comércio. Pastor, o que você pensa sobre? Primeiro, eu não sei quem ele é.
Talvez se ele começar a fazer algo relevante a ponto da gente ouvir falar sobre, eu saberia, mas provavelmente ele tem muito tempo criticando quem está construindo algo muito grande, e por isso a gente não sabe ainda quem ele é. Mas uma coisa eu sei, quem não está construindo sempre tem uma opinião sobre a construção de quem está. Quem não está visionando sempre tem uma opinião sobre quem está. Quem não está avançando sempre tem uma opinião sobre quem está. Mas estamos posicionados como Neemias. Estamos ocupados demais, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Não dá tempo para sair da obra. Deus está nos chamando para uma coisa nova. Alguém comigo diga amém. Aí eu chamei o time e falei: time, me passa por favor qual que é o valor que custa esse evento por pessoa. Você sabe quanto custa por pessoa esse evento? Você quer saber? Cada pessoa nesse evento custa pra gente R$400. Então se você está pagando 100, tem alguma cadeira que custa muito mais, pagando para você estar. E você pode estar usufruindo desse espaço, criticando: eu acho um absurdo ter um assento mais caro. Pois é, você está sentado no seu, porque alguém está pagando o dele e o seu. Você está comigo? Eu acho um absurdo a igreja cobrar, eu também, mas eu também acho um absurdo o Allianz cobrar, a companhia de energia cobrar, o gerador cobrar. A igreja não é sobre quanto custa para ocuparmos, é sobre porque ainda não temos um estádio. Porque quando igrejas estiverem em estádios, não precisaremos cobrar para usar algo que já é nosso. Alguém comigo aqui diga amém. Você já viu em 2 anos e meio que eu pastorei essa igreja algum evento nosso bilhetado? Por quê? Porque é a nossa igreja. Deus nos confiou, a gente está construindo. É o seu dízimo que sustenta o orfanato que a gente ajuda no Haiti. É o seu dízimo que ajuda a pagar o boleto do LED que você está ouvindo a mensagem. É o seu dízimo que banca o ar-condicionado do Kids. E também é o seu dízimo e a sua oferta que sustenta a ação social. O que estamos fazendo juntos. Não há uma família que banca a igreja, são as famílias da igreja que estão pagando a conta. Agora imagina se em algum momento tivermos um ginásio, ou arrendarmos um estádio. Eu preferia chegar numa matéria como essa e falar: pastor, por que é de graça? Então, é porque arrendamos o estádio. A gente não tem por que cobrar algo que já é nosso. Você está comigo? Se um clube de futebol, irmão, consegue acessar esse lugar, a igreja de Jesus precisaria pensar o porquê não estamos acessando ainda. Se torcidas organizadas conseguem se mobilizar para cobrir a nudez de um clube em dívida, precisamos entender por que a gente, ao invés de cobrir a nudez da igreja, ainda prefere ficar descobrindo e apontando. É esse posicionamento que tem feito a igreja, que é o organismo mais poderoso da face da terra, que compõe 70% da população brasileira, ter saído do lugar que ocupava e agora está pedindo favor em lugares que deveria estar estabelecendo o governo. Você quer um exemplo? A Universidade de Harvard, ela foi formada por um pastor protestante. A Universidade de Oxford foi formada por pastores protestantes. Havia curso de teologia em Harvard. Hoje é impossível fazer um culto cristão dentro de um lugar que a igreja fundou. Haviam cultos em Oxford. Hoje não dá para a gente ter espaço em lugares que nós fundamos. Irmão, quantos hospitais, beneficência portuguesa, quantos hospitais que vieram através de missões coreanas, quantos hospitais que foram através de obras de ação social. Hoje não há mais espaço para o evangelho ser pregado. Você sabe por quê? Por essa falta de posicionamento da igreja. A gente fica relativizando demais, mas o inferno não está relativizando, irmão. O inferno está usando, como é que eu posso falar isso sem dar problema? Jesus. É porque é complexo, você sabe. Nosso judiciário é super estável, a gente está vivendo um momento super tranquilo na nação. Então deixa eu ver como é que eu posso falar isso sem dar problema. Tem muitos shows que estão sendo financiados com verbas públicas, simulando aborto no palco. E a igreja de Jesus ainda está combatendo a si mesmo, porque não entendeu a visão que Deus deu para uma comunidade. Porque não somos o organismo social mais poderoso da terra? Porque a nossa posição nos divide.
porque quem não ajunta espalha. A gente precisa entender que temos mais coisas que concordamos do que divergimos. A gente precisa entender que se uma vida vale mais do que qualquer coisa, só a salvação que Deus tem gerado nesse lugar já é um fruto que justifica qualquer diferença teológica ou doutrinária. Precisamos entender que nunca foi sobre a cor da parede que pintamos as nossas igrejas. Precisamos entender que nunca foi sobre o tipo de roupa que a gente veste enquanto prega. Eu falei sobre isso um tempo atrás, mas eu preciso falar de novo. Quantas pessoas ficam afrontadas quando eu prego de boné? Nunca foi sobre o boné que eu uso, mas é sobre a esposa que eu tenho, o casamento que eu tenho, o governo da minha casa. É sobre um púlpito puro. Igreja não é sobre a cor das paredes. Uma parede branca não torna uma igreja santa. Uma parede preta não torna uma igreja mundana. Esse é o nosso desafio. Somos modernos, mas não somos mundanos. Alguém está comigo? Diga amém. Tá tudo bem, tá tudo bem a UOL bater. Tá tudo bem a Globo bater. Mas não dá para a igreja bater na igreja. Faz sentido? Não dá. Não dá para você estar aqui recebendo tanto da visão, em um momento, porque você divergiu da visão, você fala, não, isso eu não vou colaborar, eu não vou participar. Você ainda não entendeu que não é sobre você, é sobre nós. Tudo que Deus faz a partir da igreja, Ele faz no plural, desde Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até o Pai não abriu mão de fazer em conjunto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o princípio, fazendo todas as coisas. O que vai mudar essa geração? O meu posicionamento? Não, o nosso. É eu falar de Jesus no culto, você falar de Jesus em casa, o seu filho falar de Jesus na escola, o seu gerente falar de Jesus para os funcionários. Precisamos ocupar os lugares que perdemos, igreja. Precisamos reocupar os lugares que são nossos por direito. E eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre posicionamento. A palavra de Deus nos garante que a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Você tem que se posicionar. Fala para quem está do seu lado, você precisa se posicionar. Posso abrir meu coração aqui hoje? Estou quebrando todos os protocolos. Você sabe por que a gente tem que cobrar ingresso? Porque os milionários ainda não entenderam que essa conta poderia ser deles. E eu vou deixar um desafio aqui. Sabe qual é o custo desse evento? 12 a 15 milhões de reais. E o que está no meu coração para o ano que vem é: se alguns homens de governo se posicionarem, a gente poderia abrir 2 estádios sem que ninguém pagasse nada e convidar as igrejas para participar. Alguém está comigo? Me ajuda na conta aí. Falei, mapeia todos os orfanatos de São Paulo, e todos que quiserem participar, a gente vai mandar um ônibus e vai trazer os órfãos, e eles vão ser abraçados, e eles vão passar uma virada de ano que eles nunca vão esquecer. Você consegue imaginar? Produção, eu não lembro quantos órfãos a gente mapeou que tem em São Paulo. Não lembro se são 5 mil ou 2 mil 9 mil crianças órfãos na cidade de São Paulo. Essa é a igreja posicionada. Essa é a igreja posicionada. Você vai estar com seu filho celebrando, mas alguém que não tem o pai vai estar no mesmo lugar que o seu filho está. Por quê? Porque a tua paternidade escorre. Uau, a tua paternidade se estende, porque não é só sobre a sua casa, não é só sobre você. Deus está confiando algo a você que vai escorrer de você, vai além de você. Os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos e aqueles que caminham ao teu lado, porque Deus te estabeleceu. Você se tornou uma fonte de favor. Você emprestará às nações, mas não pedirá emprestado. Vamos, alguém recebe isso em nome de Jesus? Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Pai, eu profetizo uma onda de avivamento e de milagres financeiros sobre homens e mulheres posicionados. Homens que vão pagar a dívida de órfãos, viúvas, que vão investir no teu reino, que vão sustentar bases missionárias, que vão ajudar a plantação de novas igrejas. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, aquilo que o Senhor começou em nós não vai parar em nós, e isso vai se multiplicar. Nós declaramos uma igreja viva, posicionada, que não pede
pede favor, que não pede licença, que avança, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós declaramos sobre as ruas de São Paulo e sobre os céus do Brasil uma onda de avivamento sem precedentes na história. Que se abram os estádios, que se abram as portas, que se abram as avenidas, que se abra o mar para a igreja de Jesus passar. Avançaremos em fé, romperemos em fé, e não há quem possa nos resistir. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa declaração de fé, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, se for para Ele, a gente pode fazer melhor. Exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Alguém pode dizer ainda bem que eu vim em Jesus? Existe um princípio que gera muito temor em mim. O entendimento de que se Deus não puder contar comigo, Ele usará outro para fazer história. Eu já falei sobre isso há algum tempo atrás. Eu lembro de uma visão que eu tive, e eu via Deus chamando famílias como se fosse um alistamento, eram filas. Eu estava ansioso para que Ele chamasse o meu nome, e Ele chamou família Fernandes. E eu olhei para trás, estava a Kezinha e os nossos filhos, e aquilo me deu uma paz. É como se Deus falasse: filho, se eu voltasse hoje, toda a sua família estava alistada. Servo bom e fiel. Todas as noites, quando eu vou botar a César para dormir, tem um crachá em cima da prateleira dela escrito voluntário. A minha filha tem a alegria de poder em alguns momentos servir como voluntário. E, meu irmão, a Bíblia diz que se crescermos nesse caminho e ensinarmos os nossos filhos nele, quando eles crescerem, não se desviarão. Deixa eu profetizar sobre algum pai, sobre alguma mãe aqui em nome de Jesus. O teu posicionamento vai liberar o destino do teu filho. O seu filho vai ser arrastado pelo teu exemplo. Não é o teu sermão, não é a tua exortação, não é o teu bom conselho, é o que você faz. Quando você acha que ele não vê, ele vai se inspirar em você, e ele vai ser maior do que você. Ele vai tocar nações que você não tocou, ele vai chegar em níveis de fé que você não chegou. Os seus filhos, em nome de Jesus, serão poderosos na terra, serão poderosos na terra, serão tementes ao Senhor, caminharão debaixo da bênção de Deus, serão dependentes em tempo e fora de tempo, serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que até em tempos de seca permanecem frutificando, darão um fruto certo no tempo certo. Eles terão a sua esposa ou seu marido assentado como uma videira frutífera na mesa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor dela. Assim será a sua descendência, caminhará sem ter vergonha ou mancha ou mácula, serão gloriosos em nome de Jesus. A glória de Deus estará sobre a face deles. Aonde eles entrarem, algo diferente vai acontecer. Não porque eles tiveram só uma boa criação, mas porque eles carregam o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eles caminharão em milagres, eles se moverão em milagres, eles dependerão de milagres, eles se tornarão milagre. E o testemunho dos seus filhos vai edificar o testemunho dos seus netos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, até a 1000ª geração, caminharão debaixo da bênção de Deus, porque em 2024 você decidiu se posicionar, e a tua posição é como uma semente no reino de Deus. Ela sai do seu bolso, da sua mão, mas não sai da tua história. Cada lágrima é uma semente, cada tempo servindo ao Senhor é uma semente. Tudo que você tem derramado no reino de Deus será colhido pelas gerações que virão depois de você. Daqui a algumas décadas não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos colherão os frutos que estão sendo semeados nesses dias. Eu declaro em nome de Jesus, homens poderosos na terra, que governam bem. As nossas filhas serão mulheres sábias, que não destroem o lar com a própria mão, mas têm sabedoria de Deus. Você e a tua casa permanecerão de pé, não serão abalados, e as portas do inferno não prevalecerão. Se alguém crê nisso aqui, irmão, você pode fazer barulho no seu lugar. Chora,
Jesus. Fala comigo, a minha posição vai afetar uma geração. Tiago diz assim, 2:26: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você precisa ter frutos